Um milagre aconteceu, rapaziada. O Tottenham ganhou um jogo. Tottenham versus Wolverhampton. A partida que foi no Molineux Stadium, o estádio do Wolves, pra quem não conhece, né? A partida terminou em 1 a 0 pro Tottenham com um gol do lendário João Palhinha, o cara dos gols definitivos. Tottenham finalmente ganhou um jogo. Mas ainda assim, a situação é extremamente preocupante, porque essa partida do Tottenham foi patética. Foi uma coisa muito feia. E eu vou conversar sobre isso, eu vou explicar o porquê que eu achei essa partida muito ruim do Tottenham. E também vou explicar como é que eles acabaram ganhando e tem um motivo porque que o Tottenham ganhou e foi merecido, ok? Apesar da partida fraca. Não só isso, o West Ham ganhou do Everton. O Everton que joga praticamente um futebol muito parecido e acabou perdendo pro West Ham, mesmo que teoricamente né, eles estejam em melhor momento. Então é uma loucura. A disputa pelo rebaixamento tá toda. Esse jogo era muito definitivo, então precisei gravar essa análise. Pra você que não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja bem-vindo ao Plano Blues. E assim, cara, a disputa pelo rebaixamento tá uma verdadeira loucura no momento atual. Então o Tottenham precisava ganhar. Esse jogo, ele não define que o Tottenham vai ficar na Premier League. Mas, se o Tottenham empatasse ou perdesse, você já poderia decretar o rebaixamento agora. Porque o Wolves tá num momento muito ruim. O Wolves está matematicamente rebaixado. Não tinha nada pra ganhar nessa partida. O Wolves tá jogando muito mal. Então, normalmente, se o Tottenham perde um jogo desse nível aqui, não tem o que fazer. Se empata, não tem o que fazer. Era rebaixado. Mas ainda assim, sai com cara de rebaixado pelo futebol jogado, né? Lembrando que no momento atual, quando você olha pra tabela da Premier League, você nota, né, que são 4 times disputando o rebaixamento. A gente tem um Leeds, né, Forest, West Ham e Tottenham. O West Ham e Tottenham estão próximos, né? Eu até falei que o West Ham ganhou um jogo bem difícil e realmente é um jogo bem complicado contra o Everton. Acho que na maior parte do tempo o Everton ganharia esse jogo, na maior parte deles, ok? Tem suas polêmicas de arbitragem. O Forest, né, conseguiu excelentes resultados, está jogando muito bem. Então o Leeds e o Forest estão jogando um belo futebol. O Forest está jogando um dos melhores futebols dos últimos tempos. Tem chance de bater o Aston Villa na Europa League, né, o jogo que vai ter. Então é um momento que o Forest e o Leeds estão voando, jogando bem, jogando futebol pra ficar na Premier League. E o West Ham e o Tottenham estão naquela interrogação que você não sabe como vai ser. E a disputa vai ser entre eles daqui pra frente, provavelmente, cara. Era muito importante o West Ham empatar ou perder esse jogo pro Everton, mas não foi o que aconteceu, cara. E começando a falar um pouco da partida, né? O Tottenham vai pra campo com o 4-3-3, que tá constando como 4-2-3-1 em alguns momentos. E eu vou explicar o porquê que isso acontece, né? O padrão de pressão faz com que Gallagher vire um meio atacante no sistema de pressão, então vira meio que um 4-2-4 na pressão. E Gallagher jogou mais à direita do campo, ali perto de Randall Kolo Muani. Então ele fazia essa dupla ali na hora da pressão e vocês viam ali juntos. Mas quando o jogo tava acontecendo, a gente vê a Gallagher lá no meio de campo, mais à direita, com Bissouma mais à esquerda. O Tottenham joga nesse 4-3-3, que é uma formação que ele vem utilizando, né, nos últimos jogos, com algumas pequenas mudanças táticas, que sim, atrapalharam o time. Ele jogou pior, talvez por causa dessas mudanças. Hoje, a dificuldade de executar foi muito grande. A falta de presença, né, desses jogadores um pouco mais baixos, talvez tenha piorado a construção, que antes tava com mais cobertura e hoje precisou que os jogadores brilhassem um pouco mais. E tava bem difícil a vida deles hoje, cara. Enfim, o Wolves faz um jogo incrivelmente morno e chato. O Wolves, desde que trocou a direção, né, foi pra Robbie Edwards como técnico, a gente vê uma diferença muito grande no estilo de futebol. O futebol com o Vitor Pereira era um futebol mais propositivo, era um futebol defensivo e equilibrado, mas que tinha o objetivo de propor ainda alguma coisa dentro da partida. Acabava não sendo a identidade correta, né? O Wolves jogava muito mal. E se o Wolves tivesse jogado a temporada inteira com Robbie Edwards, talvez o Wolves tivesse ficado na primeira divisão. Talvez fosse outra temporada, inclusive, cara. Eu arrisco dizer isso aqui. Porque o futebol que o Robbie Edwards joga é muito covarde. É um futebol muito defensivo. É meio estranho, porque, pra quem não lembra, Robbie Edwards treinou o time do Luton Town. E quem lembra do Luton Town era um time que era maluco, cara. Um time que fazia muito gol, tomava muito gol e não era um time que se defendia tão bem, não. Mas fazia jogadas bem interessantes, fez jogaço contra o Arsenal e tudo mais antes de ser rebaixado. Eu queria muito que tivesse ficado, cara, porque aquela identidade era muito linda. Robbie Edwards dentro do Wolves é muito covarde e ele não tá errado. O elenco dele é um dos mais fracos da liga. Ele tá propondo o que dá. E aí você vê uma retranca, né? Um 3-4-2-1, que é uma total retranca. É um jogo físico. O centroavante é pra pressionar a bola. As jogadas são todas rápidas, sem muito trabalho. O ataque não funciona bem em momento nenhum. Os atacantes trabalham pra defender e fazer pressão. O meio de campo é físico, é porradeiro. Mais uma vez, erros de arbitragem, né? A gente vê os árbitros sendo muito permissivos com os jogadores do Wolves. Hoje não foi bizarro como nos últimos 2 jogos, mas foram erros de arbitragem. Inclusive, saiu ali, né, que eles admitiram que no jogo contra o Sunderland houve um erro bizarro com o jogador Brobbey, que deveria ter sido expulso. Eu falei disso na análise da época, né? Eu fiz o vídeo ali, eu falei um pouco sobre isso e de fato era uma expulsão aquilo ali, cara. Hoje a gente vê também alguns desses erros, mas um pouco menores, ok? O jogo do Wolves é muito físico, muito defensivo. Se defende bem porque não dá espaço. O Tottenham tinha muita dificuldade pra criar, não só pelo Tottenham não conseguir fazer uma boa partida, mas também porque o Wolves era muito bom batendo esses jogadores, cara. E hoje o Tottenham tava terrível, cara. A troca de passe tava muito ruim. Não
tinha eficiência nenhuma, a construção não tinha eficiência nenhuma. E por culpa dos jogadores, eles erravam muitos passes, eles não conseguiam construir em velocidade, eles não conseguiam alongar as bolas bem, né? Então tem essa coisa desse jogo mais alongado, que é uma característica explorada pelo Tottenham durante toda a temporada. Então todo treinador que for assumir vai utilizar um pouco mais disso, porque é o que eles treinaram durante a temporada. E não adianta, porque eles não acertam os passes. O único jogador que eu vi tendo eficiência em passes, não só nesse jogo, desde que esse treinador chegou, é Conor Gallagher. Gallagher é o único que consegue dar passe-chave, Gallagher é o único que consegue acionar em velocidade ali perto do gol, e Gallagher é o único que consegue alongar uma bola com qualidade, cara. O resto erra tudo. E ainda assim, não é um bom passador. Se o melhor passador ser Gallagher, é muito preocupante. Tem alguma coisa errada com o seu time, muito errada. Gallagher é um jogador tecnicamente extremamente limitado, cara. Ele não é pra isso, ok? Então, ver Gallagher brilhando nas partidas e sendo o melhor meia é algo muito preocupante. Tem que ter um pouco a mais. E eu sinto que Gallagher nem tá 100% fisicamente, ok? Eu não tenho esse sentimento com ele. Eu conheço o jogador, ele faz mais que isso, ele corre mais rápido, ele é mais intenso. Não sei o que tá rolando ali, não sei se ele tá com algum desconforto físico. A gente vê ele trotando às vezes, né? E não tá errado, ele realmente tá às vezes trotando, talvez porque ele esteja com algum desconforto e jogando, né? Ele tá estranho, ele tá esquisito. E ainda assim, ele é o melhor em campo muitas das vezes. No último jogo foi o melhor. Nesse jogo, ele de novo é o melhor volante que tem. E a diferença é grande pros outros, cara, porque foi patético o que eu vi em campo. As trocas de passe. Kolo Muani nem se fala, né? A coisa desandou ali, cara. Ele errou tudo que ele tentou, cara. E talvez se for em algum site de nota, você veja a nota de Kolo Muani até um pouco mais alta, mas não tá, cara. É horrível o jogo dele, cara. É um negócio que eu falei, mano, tem que tirar esse cara de campo. Por favor, nunca mais coloque Kolo Muani na ponta, né? Agora que teve a lesão em Solanke, vai ter mais espaço pra camisa 9, usa ele de 9, cara. Não põe ele na ponta, não. Já chega. E 9 reserva. Eu quero ver Richarlison em campo. Eu quero ver ele em campo. Eu não queria nem ver Solanke, eu queria ver Richarlison. Eu sei porque ele escolheu Solanke. Solanke encaixa mais com as ideias dele. Mas pra mim, pra esse tipo de jogo, desesperado, precisando do gol, o brasileiro Richarlison é muito melhor. É muito mais eficiente pro Tottenham nesse tipo de cenário, onde você precisa da definição, do gol e desse extra que ele vai trazer pro time. Então, se eu fosse o Tottenham, eu pensaria muito mais em Richarlison, porque ele é bom nesse tipo de jogo caótico. Fim de temporada, preciso do gol, preciso sobreviver do rebaixamento. O Richarlison tem muito mais moral pra fazer isso acontecer, cara. Não à toa, o gol que o Tottenham consegue no final do jogo, né, é um passe de Richarlison pra João Palhinha. Richarlison, ele queima a largada o mais rápido possível e isso pode definir ali os lances e rolar um gol, cara. Mas tem uma diferença muito grande entre Matt Tel na ponta do que Kolo Muani, cara. Por favor, coloque Tel, né? E aí tem um lance meio grave, né? Xavi Simons, ele se lesiona durante um lance ali do jogo, pisa em falso ali meio errado, acaba se batendo com o jogador por culpa dele, ele gera o impacto. Ele sentiu alguma coisa no joelho, não sei o que é. Dizem que ele pode perder a Copa do Mundo e realmente pareceu sério. O jogador tava com muita dor, tava bem esquisito, não conseguia ficar de pé. Sinais ali que talvez não foi um ligamento cruzado ou alguma coisa séria. Não é na coxa, não é em outro lugar, pareceu ser no joelho. Perigosíssimo, ok? Ele queria muito continuar, ele tem mostrado muita vontade, muita dedicação, mas não adiantou. E inclusive as melhores jogadas estavam vindo dos pés de Gallagher e de Xavi Simons, né? Os dois estavam conseguindo criar essas jogadas, né? Até porque o Kolo Muani é tão ruim que ele tava errando passes curtos do cara do lado dele, cara. Pelo amor de Deus, que coisa feia. Não põe esse cara de ponta, pelo amor de Deus, já chega. E aí você tem muitos desfalques, né? Porque o Tottenham, ele não consegue criar bons ataques o jogo inteiro. O primeiro tempo foi puramente monótono. O Tottenham controla a posse da bola, né? Mas não cria nada de significativo. E no segundo tempo, tem alguns lances que começam a ser significativos, né? A gente tem um Bentancur dando uma cabeçada ali e quase fazendo gol. A gente tem uns outros lances ali interessantes que o cara sai perto do gol ali, mas o chute vai pra cima e tudo mais. Alguns lances assim, muitas vezes vindo dos pés de Gallagher, né? Esses lances. Começando com ele ou pelo menos ele finalizando ali com um passe decisivo. E é basicamente isso que eles tinham pra poder entregar. Quando a gente olha pra estatísticas, cara, o Tottenham ganha estatisticamente falando, né? 59% de posse de bola, 41. 1.05 de XG contra 0.62. Uma grande chance contra uma grande chance. 11 chutes totais contra 11 chutes totais. Você percebe que o Tottenham tem uma vantagem estatística, mas ela é muito pequena. E um detalhe muito importante dessas estatísticas é que o goleiro do Tottenham trabalhou mais que o goleiro do Wolves. E de fato, cara, tem um lance final ali que ele cobra uma bola parada, né? O Wolves, Kinski salva, né? Kinski consegue fazer uma defesaça ali e salvar. Então, apesar do Tottenham ficar com volume, o controle, as ações do jogo, produzir mais, ele ainda tomou ataques que poderiam levar a um gol, cara. O Wolves talvez poderia ter trabalhado melhor uma jogada, trabalhado melhor um lance e feito o gol deles. Eles tiveram o suficiente pra poder marcar pelo menos um gol. Mas o Wolves não conseguiu. E não era merecido, ok? Se o Tottenham perde esse jogo aqui, seria injusto. O empate faria sentido porque tá muito equilibrado. Agora, a derrota não. E por que o empate faz sentido? Porque o Tottenham não tá produzindo nada, eu volto a falar. A retranca do Wolves estava muito eficiente contra as ofensivas que a gente vê no time do Tottenham. Logo, não adiantava, não conseguia criar nada. E realmente, essas trocas de passes ineficientes, onde elas não vão pra lugar nenhum e o jogador ele vai lá e perde a bola no momento crucial, demonstram a falta de qualidade do Tottenham. E isso é um pouco assustador, porque o Tottenham jogou melhor o último jogo. O jogo contra o Brighton foi muito bom. O Tottenham jogou muito bem, merecia ter ganhado. Infelizmente, um erro no final de Danso acabou custando o jogo, mas o Tottenham tava jogando muito melhor. O Tottenham tava com
futebol muito bom, com alegria, com vontade, os jogadores com uma postura muito boa, eles fizeram pra poder ganhar aquele golaço de Xavi Simons e tudo mais, e eles acabaram empatando aquele jogo por uma fatalidade. O jogo que eles perdem pro Sunderland, eles estavam jogando melhor que o Sunderland, pelo menos no meu ponto de vista, e foi injusto porque a arbitragem foi muito permissiva e deixou um monte de lance passar que não deveria. O Sunderland conseguiu o que queria dentro do jogo, e por isso eles acabam perdendo. Era pra ser empate ou vitória, eu acho que era pra ser vitória, inclusive, e eles foram prejudicados pela arbitragem de novo, né? E aí tem o jogo do West Ham, que tem um lance que o jogador do West Ham mete a mão na bola, ele não dá pênalti, e parece pênalti aquele lance. E de novo, o Tottenham vai ser prejudicado por causa disso. Aí a arbitragem vai lá pedir desculpa depois, mas lembrando que isso não vai mudar em nada. Não vai mudar em nada no final das contas, eles vão continuar indo pro rebaixamento. E o sinal que fica nesse jogo aqui, cara, e é muito importante entender aqui, o Tottenham venceu, mas não convenceu. Hoje é isso. Contra o Brighton, empatou, mas convenceu. Contra o time do Sunderland, fez um bom jogo, de uma sequência que tava ruim e mostrou melhoras. E aí o trabalho deu passos pra trás. E eu não entendo. Talvez pela mudança de postura e formação. Até porque, quando a gente olha pras formações, e agora falando delas, a gente olha pra um Tottenham que jogou em alguns padrões aqui que a gente pode perceber. O sistema de pressão, 4-2-4, como eu falei. Tem esse 4-2-3-1 que aconteceu até porque Gallagher ficava um pouquinho atrás do 9 ali e depois ele ia pra direita. Mas era um pouco mais pela direita, né? Você consegue perceber, inclusive, pelo mapa de calor. Se você for no SofaScore, vai ficar bem fácil você perceber. E aí, você também nota um 4-1-4-1, né? Com Bentancur como 5, aqui defendendo à frente dos zagueiros, como um camisa 5. E Bissouma à esquerda, Gallagher à direita, formando um 4-1-4-1 do lado Simons e Colomoni mais baixos, né? Como meia direita e meia esquerda, eles baixavam muito pra poder pegar a bola e participar um pouco da construção, já que a construção tava muito fraca. Então esse é um padrão que você nota muito no time do Tottenham. O Wolves com 3-4-2-1, uma formação bem interessante, mas o Wolves não tinha proposta nenhuma, cara. No máximo que a gente via era uma arrancada de Matheus Manel, de Armstrong, indo pro ataque ali pra fazer alguma coisa. Nós vemos um brilho dos brasileiros ali muito bem fisicamente no meio de campo, mas não tem nada demais. Baixíssima qualidade em todos os jogadores que a gente vê aqui. Na zaga, o único de qualidade é Totti Gomes, o resto não consegue acompanhar o ritmo. E você vê que é um time que merece rebaixamento muito pelo elenco, cara. Não é nem pelo treinador, não é nem pela história do Wolves, mas o elenco é muito fraquinho, cara. Pra Premier League é muito pouco. Então, o Wolves vai sofrer até na Championship, cara. Vai ter que se reforçar bem. E se reforçar bem não é gastar muito. Se reforçar bem é achar os jogadores certos. Acho que o Wolves vacilou muito nas últimas janelas, contratando mal. Hoje eles sofrem com a consequência de um elenco desses. Matheus Mané é um bom jogador, cara, mas assim, ele é muito novo ainda. Não sei se ele deveria ser titular num jogo desse, sabe? Talvez deveria ter um cara mais experiente, melhor, pra botar em campo. E até do outro lado, né, a gente vê Rodrigo Gomes e nada demais, cara. Assim, o Wolves tem uma execução de formação de 3-4-2-1, mas é uma retranca muito poderosa. Eu só via Armstrong posicionado pro contra-ataque, então tava todo mundo na defesa, compactando, fechando espaço, tirando, pressionando, batendo ali no cara que tá construindo por trás. Então, tentativa de roubar a bola de frente e de trás também, dos próprios atacantes trabalhando muito. Então, a gente vê um Wolves com essa postura. Retranca, muito bem executada, funciona bem, uma identidade legal pro Wolves, mas não foi o suficiente, foi tarde demais pra temporada. Eu acho que o Wolves, ele tá sofrendo bastante. E dá pra ver que a culpa não era de Vitor Pereira, tanto que ele tá fazendo um excelente trabalho agora no time do Nottingham Forest. O que mudou foi o elenco. Eu falei, né, o elenco do Wolves é ruim, o elenco do Forest é bom. E aí você tem essa diferença. Tô gostando de Bentancur como camisa 5. Uma coisa que eu falo, deu diferença hoje. Ele tá aprendendo o papel, dá pra perceber. Mas a saída de bola dele é muito melhor e a presença em campo dele por inteiro é muito melhor que, por exemplo, um Ark Gray, que é praticamente inútil como 5. O cara é muito ruim. Assim, Ark Gray jogou muito mal de 5 e a diferença é gigante. Já dá pra ver uma melhora de novo hoje. Deu pra perceber uma melhora nessa parte do campo. Não só isso, o Tottenham tá muito mais sólido defensivamente. Esse é um detalhe que eu tenho que falar, né? Dá pra perceber que a defesa do Tottenham tá muito melhor. O Tottenham tá cedendo muito menos. Teve contra-ataques, mas a galera já tava em cima. Já vem a pressão. Gallagher roubava a bola. Bentancur roubava a bola. Já tinha fulano de tal. Quando passa dos volantes, já tem os zagueiros bem posicionados. O sistema de defesa tá bem melhor. E isso é mérito do treinador. O treinador conseguiu fazer isso. Se o Tottenham hoje não tomou um gol, é por causa da parte tática e do treinador, cara. Assim, a construção tá fraca. Eu volto a falar. A troca de passe não tá eficiente, não chega a bons passes. Quando alonga a bola, quando faz bola longa, quando tenta esse tipo de coisa, não funciona. Mas, quando a gente percebe esses jogadores defendendo, os padrões defensivos melhoraram muito. E é assustador. Por quê? Thomas Frank é um técnico defensivo, que usa retranca. Mas por que deu errado, então? Por que a defesa de Roberto De Zerbi parece ser bem melhor que a de Thomas Frank? Pelo simples fato de que esses jogadores não servem pra retranca. Esses são jogadores que querem jogar com bola no pé, com futebol, com qualidade. A gente vê uma melhora em Xavi Simons porque ele tá tendo a bola no pé com o mínimo de qualidade hoje. Foi pouco, ainda não é muito, ainda tem como fazer muito mais, mas pelo menos ele tem alguma qualidade com bola no pé hoje e ele pode mostrar as habilidades dele. E isso já dá grande diferença pra esse elenco. O que funciona no time do Brentford, porque os jogadores são piores e eles jogam sem bola no pé, eles não ligam de ficar defendendo o jogo inteiro, não funciona em time grande, porque time grande quer jogar, quer mostrar futebol. Esses jogadores foram treinados e nasceram pra fazer isso. Então a gente vê sinais de evolução
evolução do Tottenham. O Tottenham melhorou muito defensivamente, a defesa é bem mais correta. Ele é um time que constrói melhor, que tá melhor em quase tudo do que teve durante a temporada, mas ainda é pouco. E esse jogo aqui foi muito fraco, uma coisa que eu deixo claro. Agora eu vou falar de quem jogou mal e quem jogou bem, e vou finalizar isso aqui. Eu vou poder, né, me adentrar um pouco em cada jogador e falar um pouquinho deles. E se você estiver gostando dessa análise, não esqueça de deixar o like nela, ajuda bastante o canal. Tem opção de hype na aba de comentários no smartphone. Também tem o Seja Membro aí ativo aí embaixo. Se você quiser se tornar membro do canal e ajudar ele a continuar a fórmula extra que você tem. Agradeço inclusive todos os membros aqui do canal. Obrigado pelo apoio, rapaziada. Eu vejo aí o perfil de cada um de vocês. Muito obrigado mesmo. Tô sempre ali olhando. Fico muito grato de ter tanta gente ali que virou membro, cara. Realmente, eu não esperava tanta gente. Obrigado pelo apoio. Bom, eu vou ser um pouco mais breve aqui com os jogadores. Vamos começar aqui pelo time do Wolves, né? Em primeiro lugar. Vou citar aqui um jogador que eu gostei bastante na zaga, que é Totti Gomes. Gostei da partida de José Sá. Achei ela interessante, ok? João Gomes no meio de campo também, pra mim, fez uma bela partida. Apesar da agressividade, talvez poderia ter tomado um vermelho, né? Se a arbitragem fosse um pouco mais rígida, né? Com os padrões. Eu acho que é isso, ok? Não tem mais ninguém pra falar, não. Agora que jogou mal, não gostei do jogo de Doherty. Achei bem fraquinho. Fiz alguma jogada aqui ali, mas no geral tava muito fácil jogar ele pra trás do campo, né? Puxar ele pra trás, porque ele não consegue acompanhar tão bem a marcação. Então ele é um cara que só fica ali te seguindo, mas de maneira bem lenta, dando muito espaço, né? Uma coisa que eu reclamo de alguns jogadores e pra mim se encaixa. Eu achei o ataque muito fraco e principalmente o Rodrigo Gomes, né? Mas no geral todo mundo aqui foi um pouquinho mal. Matheus Mané fez alguns lances feios, às vezes acertou uma coisa aqui e ali, mas pouco pra um jogador de ataque. E acredito que é isso, cara. Partida sem graça no geral da maioria dos jogadores, não entregou muita coisa. O Wolves faz um jogo muito fraquinho, muito sem graça. Agora eu vou falar um pouquinho do Tottenham. Eu diria que a gente tem claros protagonistas e claros vilões aqui no jogo de hoje. Vamos começar pelos vilões, inclusive, né? Não gostei do jogo de Solanke, achei ele fraco, ele sai lesionado, muito fraco o jogo dele. Tem sido jogos fracos. Ele melhorou um pouco contra o Brighton, mas sinais ruins. Eu prefiro o Richarlison, o brasileiro. Richarlison tem uma briga maior, ele é um cara mais dedicado, ele é um cara que pode definir um jogo, né? Então você tem um perfil que é melhor pra uma reta final de rebaixamento, né? Acredito eu que é uma escolha errada, Solanke. Eu entendo por que ele escolheu o Solanke, o encaixe é melhor com ele como treinador, mas acredito que Richarlison tem as características que você quer nessa reta final. Colomoni foi muito mal na ponta direita, ele é o pior jogador da partida inteira. Ninguém na partida inteira jogou tão mal quanto o Colomoni. Ele errou tudo que tentou, errou um monte de passe, errou drible, errou tudo. A partida dele é horrorosa, é um negócio pra desver. Não queria ter assistido isso, ele na ponta é muito ruim. Colomoni de 9 é interessante, ok? Agora de ponta, ruim. Não iria utilizar ele de ponta. Xavi Simons sai lesionado, acho que é uma coisa séria, parece pelo menos. E aí vai ter que mudar o tático pro próximo jogo, provavelmente. Entenda o que talvez seja a necessidade. Ele errou várias coisas, o jogo dele é negativo. Tem um gol que ele ia fazer, mesmo que o jogador põe a perna na frente, a bola vai pra cima, mas é uma partida legal. Eu não diria que tá no nível de Colomoni, ele foi bem melhor, mas ainda assim é uma partida abaixo. Espera-se muito mais de Xavi Simons. Acho que é o jogador que a gente mais espera aqui no elenco e entregou pouco. Bissouma é horrível no meio de campo. Não teve uma partida de Bissouma até agora que eu achei boa. Tem um quesito que ele tá bem, e a gente pode falar sobre ele, que é a parte física. Ele tá muito bem fisicamente, tá correndo bem, tá correndo rápido. Parece até que o físico dele tá até um pouco melhor que o de Gallagher, pra você ter noção. Mas ele é horrível. Ele não alonga uma bola bem, ele não faz o passe curto bem, ele não tem boa visão de jogo, ele erra tudo, as leituras defensivas são fracas, e ele não traz a presença necessária, não tem o ritmo necessário muitas das vezes. É um jogador fraco no meio de campo. Ele não tá estragando a partida, mas ele também não tá ajudando em nada. E nessa reta final você quer sangue no olho, você quer vontade. Talvez valha a pena, né? João Palhinha, segundo volante, mais livre em campo, roubando bola, é muito melhor nisso do que ele, traz muito mais ritmo, jogadas rápidas, faz gol. Ou também um Ark Gray, que não colocaria de 5, porque ele é horrível nessa parte. Mas como segundo volante, trazendo físico pro campo, talvez até fazer um gol, vale a pena. Então eu pensaria muito nisso ao formar uma linha de 3 no meio de campo. Porque Bissouma, pra mim, cara, ele tá vergonhoso. Eu não gosto do que eu tô vendo dele em campo. Aí a gente tem os que jogaram bem, tem uma galera. Gostei dos dois laterais, gostei de Van de Ven, acho que ambos entregaram algo sólido. Porro foi melhor que Spence falhou em algumas coisas, perdeu umas bolas ridículas. Porro também errou alguns passes, mas nada demais, a partida é positiva dos dois. E eu diria que Bentancur foi um ótimo camisa 5 hoje em campo, que foi um jogador muito bom. Gallagher fez uma excelente partida também. Pra mim, o melhor do meio de campo desde que começou essa era, Roberto De Zerbi. Joga muito bem, faz excelentes jogos, muito bem fisicamente, é o cara que melhor tá ali pra roubar a bola, tem lances perigosíssimos que ele criou, roubando bola, quase fez gol com isso. É muito importante pras transições de jogo também, ele é um cara que falha muito pouco nas transições rápidas, não tem errado muito passe, inclusive essa estatística não é nem minha opinião, você pode olhar as estatísticas do jogo, inclusive pra alguém que venha discordar que Gallagher é o melhor volante em campo, olha as estatísticas do jogo, pode ir lá bater o olho no SofaScore e vai lá olhar cada estatística, você vai ver que Gallagher tá bem à frente dos outros, inclusive em campo, cara, pra quem vier com esse papo aí. Não, Gallagher está jogando muito bem, ele é o melhor volante hoje do Tottenham, o único que tá entregando um bom nível e tá com sangue no olho. Eu vejo vontade, eu vejo jogador que quer, que tenta, que rouba a bola, que faz o que dá. Limitado tecnicamente, como eu já disse, né, é um jogador com suas limitações, mas a dedicação não é limitada, ele tenta até o fim, cara. Eu gostei muito do jogo dele também. Por último, eu falo de Kinski, talvez o
MVP da partida. Aquela defesa dele no final foi muito importante. E no jogo, no conjunto geral, ele foi muito bem. A distribuição de bola, bolas rápidas, ele sabe que precisa a bola circular rápido, então ele tá indo atrás. Gostei muito, recuperação. Um jogador que falhou aí no jogo e tava sendo julgado por isso. Infelizmente, o Twitter é uma desgraça, né, na vida das pessoas. A pessoa pega um clipe de 15 segundos e quer definir o que é o goleiro porque ele não vai lá assistir. Infelizmente, as coisas são assim, né? Chevalier, até hoje é falado do jogo do Tottenham dele, sendo que ele pegou o pênalti no jogo, né? Então você vê que a pessoa não assistiu nem o jogo, né? Não vê ele defendendo e não vê ele pegando pênalti e não viu a sequência que ele tá jogando bem. E aí fala que não é um goleiro ruim, assim como o Kinski, que teve aquele jogo ruim contra o Atlético de Madrid, mas não define a carreira dele. A carreira dele é muito maior que isso. Então eu, particularmente, tô aqui, né, passando a mão na cabeça dele, dizendo que fez uma partida interessante, é um jogador que não pode ser julgado a partir de 15 segundos de clipe que você viu no Twitter, sendo que você nem viu o jogo. Por favor, se você não viu os jogos, se você não assiste, não comente. Faça esse favor pra você e pras pessoas que estão à sua volta. Acho que esse desserviço que o Twitter faz às vezes é um negócio desgraçado, cara. Enfim, definiram isso aqui, cara, definiram esse jogo. O Tottenham não tem cara de time que tá na primeira divisão. Jogou como um time rebaixado hoje, com semblante ruim, com futebol fraco, patético. Essa é a palavra que define. Mas ganhou. E aí fica naquela dúvida. Se o Tottenham jogar fraco, com futebol patético e ganhar todos os jogos, tamo tranquilo. Agora, se o Tottenham jogar bem e perder tudo, aí é complicado. O que importa no final das contas é ganhar. Tem que ganhar. Se jogar todo o jogo assim e ganhar, tá valendo. Mas foi feio, foi feio. Sinais muito negativos. Se fosse pra dizer hoje um rebaixado, o próximo, o Tottenham. Eu gosto mais do West Ham, né? Também tem isso. E eu gosto muito do treinador do West Ham, né? Que inclusive já passou pelo Tottenham. Eu, particularmente, prefiro que o West Ham fique. Até pelo futebol jogado em campo. O Tottenham joga um futebol muito feio. E sim, tem melhoras. É o melhor futebol que o Tottenham jogou na temporada. E é pouco. Até porque o que tava sendo jogado antes é um negócio desgraçado. É isso. Essa é a conclusão desse vídeo, cara. E é muito importante essa partida, ok? Não entendam errado, eu não cobri isso aqui à toa. Essa partida era a partida definitiva. Se o Tottenham perdesse ou empatasse isso aqui, cara, você já podia decretar o rebaixamento. Já podia, ok? Porque ele ia depender exclusivamente da sequência do West Ham. E a sequência do West Ham talvez não vai ser tão difícil assim. Inclusive, o fato dele estar atrás do West Ham agora ferrou. Porque a sequência vai ser complicada. E vai depender agora de ganhar os próximos jogos. Vai ter que ganhar tudo. Particularmente, eu acho que vai ter que ganhar tudo. É isso, rapaziada. Esse foi o vídeo, essa foi a análise. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado que ajudou o vídeo de qualquer maneira. Você que deu hype, like, qualquer coisa. Muito obrigado. É isso. Nos vemos em outro vídeo. Tchau.